Deus é bom, irmãos, e eu quero mais uma vez saudar-vos. Espero que tenham descansado bem à noite. Estava a comentar com dois irmãos ali atrás que à noite, o sono são provas claras de que nós fomos criados como seres dependentes. O ser humano pensa que é independente. Satanás, desde o início, quis enganar o ser humano, propondo-lhe uma independência. Mas essa independência falsa só o levou à ruína. E uma das provas de que nós fomos criados por Deus como seres dependentes, ou seja, Deus criou-nos de propósito para que a nossa vida seja dependente dele. E entre outras coisas que provam isso, é exatamente a noite e o sono. Nós trabalhamos todo dia, planeamos as coisas, organizamos tudo, definimos horários e calendários e pensamos que nós somos os gerentes da nossa própria vida, não é? Mas chega a noite, a gente fica extremamente cansada, vai para a cama e perde a noção da realidade. Eu dormi hoje quase como um morto. Cheguei na cama e ainda fiquei lá. Quando subi, não passaram 3 nem 4 minutos, eu comecei com a oração, tive que dizer amém logo, porque a cabeça estava pesada, e quando me dei conta, já eram 5:30 da manhã. A pergunta é, quem tomou conta de mim durante aquelas horas todas? Eu penso que sou o dono da minha vida, eu é que dirijo a minha vida, eu é que faço os meus planos, a minha vida depende de mim. Mas eu passei muitas horas sem saber onde estava, como estava, quem estava ao meu lado, o que é que estava a acontecer em Nampula, o que é que estava a acontecer em Moçambique, o que é que estava a acontecer com a minha família em Portugal, nada. Mas a Bíblia diz que o Deus de Israel, aquele que guarda Israel, não dorme, nem dormita. Enquanto eu estava a repousar inconscientemente, há um Deus Criador que estava a tomar conta de mim e de todos os irmãos que estão aqui. Então é mais uma prova de que nós fomos criados propositadamente para depender de Deus. Estando acordados ou estando no sono, a nossa vida depende do nosso Criador. Louvado seja o seu nome. Por isso é que quando nos despertamos de manhã, a primeira coisa que temos que fazer, Deus, obrigado. Porque eu estava aqui estendido, deitado. Se um inimigo, um bandido, qualquer pessoa que não gosta de mim, chegasse aqui, ele podia fazer tudo de mim e eu não daria conta. Mas tu cuidaste de mim. Então essa é uma prova de que nós fomos criados como seres dependentes de Deus. Amados, para a nossa sessão de hoje de manhã, e eu quero convidar-vos a abrir o capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. É esse trecho que nós iremos meditar esta manhã, se o Senhor permitir, refletindo sobre as consequências da justificação. É sempre bom nos lembrarmos do nosso tema principal, transformado pelo Espírito. E deixar isso bem claro nas nossas mentes. A graça salvadora é também graça transformadora. O mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que transforma. O mesmo Espírito que atua na salvação, na regeneração, é o mesmo Espírito que vai atuando na vida de todos aqueles que foram salvos. Então não há possibilidade de separar a justificação da santificação e, como nós veremos mais tarde, até da própria glorificação. É um processo, é uma corrente só. Algo que Deus começa nas nossas vidas, no espaço e no tempo, e isso se vai prolongar até as últimas consequências. Porque o nosso Deus é um Deus sério. Ele nunca começa uma obra e desistir no meio. Ele não o faz. Ele começa uma obra, leva até o fim. O ser humano, sim, pode começar uma obra e, por várias razões, desistir. Nós lá em Portugal, e também aqui em Moçambique, vi isso também em Maputo, prédios antigos. Começou a construção, mas o dono da casa ou a empresa faliu. Então,
Os pilares ficaram ali, às vezes alguns blocos, mas o prédio não terminou. E até, por exemplo, lá na Europa acontece muito que quando há esse tipo de edifícios, então as pessoas que não têm casa aproveitam para ocupar. Então o homem pode começar uma obra, mas por vários fatores ele pode desistir sem concluir a sua obra. E nós às vezes pensamos que Deus é assim, mas Ele não é assim. Ele é um Deus que tem todas as condições para começar uma obra e levá-la até ao fim. É isso que dá a esperança da nossa salvação. Eu vou ler esse trecho. Os irmãos podem ficar sentados já que o trecho é longo, mas vamos ler para termos uma ideia daquilo que Paulo quer transmitir aqui. Então diz assim o texto da palavra do nosso Deus, capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. Diz assim o apóstolo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por o nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, da semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, mas a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avolumasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua graça. Nós te louvamos pela salvação que temos em Cristo. Obrigado pelo teu maravilhoso plano de salvação. Tu és um Deus que nunca falhas.
Um Deus fiel que cumpre todas as suas promessas. Um Deus que pega em homens e mulheres, cacos da sociedade, pecadores, inimigos, transforma-os em filhos adotivos por causa da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Oh Pai, ajuda-nos para que a nossa vida seja totalmente de gratidão constante, reconhecendo que somos o que somos apenas por Tua graça, pelo Teu amor, através da obra que Cristo realizou na cruz. Fala aos nossos corações. Obrigado pela Tua revelação, esta palavra maravilhosa, a Bíblia Sagrada. E obrigado pelo Espírito Santo, o revelador, aquele que esclarece, que explica como ninguém pode. E suplicamos a Tua graça neste momento, que Tu nos ajudes a compreender a Tua mensagem. E eu peço a Tua ajuda para mim também. Conheces as minhas limitações, por isso dá-me capacidade para ser claro na transmissão dessa mensagem. É esta a nossa oração e o nosso pedido. Fazemo-lo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Até aqui. Amados, esse é um dos textos consequentes. Paulo escreveu esta sua carta à igreja que estava em Roma. Nós já vimos no ano passado a introdução. Essa carta é uma das cartas que tem marcado a história do cristianismo. Toda a Bíblia é palavra de Deus, como nós cremos. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Os irmãos sabem que há institutos, há seminários no mundo que hoje diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso é perigoso, porque se a Bíblia contém a palavra de Deus, significa que há outras coisas que não são palavra de Deus. Mas nós não cremos assim. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E ela é toda a verdade. Mesmo quando menciona a mentira de alguém, ele está a dizer a verdade. Então a Bíblia é totalmente um livro maravilhoso. E não existe outro livro no mundo que se compara a este aqui. Os livros científicos caducam. Um cientista físico escreve um livro sobre uma descoberta. Mas passado algum tempo, descobre-se outras coisas que nós não sabíamos. E aquela informação fica ultrapassada. Temos que fazer um upgrade. Temos que fazer uma readaptação. E até fazer algumas correções. Os irmãos estudantes que estão aqui sabem que no mundo da física, ou sobretudo da astrofísica, nós estamos a viver uma crise mundial. Essa crise não é assumida publicamente. No YouTube há poucas informações sobre isso. Mas há algo que está a revolucionar o conhecimento humano, sobretudo na área da física ou da astrofísica propriamente dita. Por causa de um instrumento, de um telescópio que o homem mandou para o espaço. Ele quer saber como é que isso existe aqui. Ele já definiu que tudo que existe apareceu por acaso. Foi com Big Bang, um grande arrebentamento no início. E, por estranho que pareça, houve uma combustão inicial. E essa combustão deu aquilo que nós temos. Só que há um problema sério aqui. Porque para haver uma combustão, é preciso alguns elementos químicos que entrem em combustão. Então, se tudo começou com aquela combustão, a pergunta científica é: o que é que houve antes que entrou em confusão ou em fusão para se explodir e criar aquilo que nós temos? E nenhum cientista consegue responder. Há várias teorias. Mas até ali tudo bem. Só que o homem envia material para o espaço, telescópios, para nos tentar trazer algumas informações que nós não sabemos. E ao longo desses anos tem havido algumas informações. Houve um dos telescópios, os mais sofisticados que havia até pouco tempo, que era o Hubble. E ele nos trouxe muitas informações. Sabemos muitas coisas sobre as estrelas, sobre as galáxias, sobre muita coisa que existe. Mas esse instrumento, com o tempo, e tudo se degrada com o tempo, era preciso ser substituído por um outro instrumento. Então criou-se ali o telescópio mais atualizado. É a engenharia humana a mais sofisticada que o homem já criou, que é o James Webb. E esse aqui já foi enviado, só que o homem enviou esse material para tirar fotografias lá e enviar para a Terra. Agora, a surpresa que está a acontecer é que esse material, ou esse instrumento, ou esse telescópio, está a enviar informações para os laboratórios
os grandes crânios da engenharia física, só que a informação que nos está a dar não bate certo com aquilo que nós acreditávamos. Nós achávamos que o universo já tinha milhões e milhões e milhões e milhões de existências. Já foram feitos cálculos para que quando uma informação chegasse aqui, nós pudéssemos ver a diferença entre o mundo que conhecemos hoje e o mundo que existia. E há diferenças em termos de luzes, ou de proporções de luzes que chegam até aqui. Agora, James Webb está a enviar informação que confunde as nossas teorias. E eu digo, sem sombra de dúvida, sem reserva, que James Webb está a confirmar mais aquilo que a Bíblia diz sobre a criação do que aquilo que muitos cientistas disseram. Afinal, o mundo e o universo já foi criado bem funcional, complexo e completo. Porque estão a ser descobertas galáxias que têm praticamente a mesma estrutura das nossas galáxias mais recentes. E a pergunta é, será que o universo tem milhões e milhões e milhões de existência, de anos de existência? Ou é recente? E cada vez mais quem estuda essas áreas e tem uma mente aberta, tem que dizer que nós temos que reformular toda a nossa informação anterior. E sempre que eu vejo isso, e esses cientistas a falarem, eu digo, amém, este livro tinha razão. E terá sempre razão. E essas datas que nos deram não correspondem àquela realidade. Porque a informação que veio lá do princípio, quando o princípio devia ser um ponto só, nos diz que já no início havia céus e terra e tudo era complexo, bonito e funcional. Pior do que isso. Aliás, tudo está a estragar-se agora. Mas foi criado tão perfeito. E nós só podemos deduzir que aquilo que a Bíblia diz sobre a criação, e viu Deus que era bom, e quando colocou o homem lá na criação, olhou o picture, o quadro todo diz, e viu Deus que era muito bom. Tudo está certo, porque esse material científico está a trazer isso. Isso faz-nos pensar que só há um livro que fala do início e fala do fim das coisas com uma precisão extraordinária. E esse livro é a Bíblia. Porque os outros livros podem nos trazer algumas informações. Atenção, a ciência é boa. E eu incentivo os alunos a estudarem. Mas temos que ter a consciência de que o conhecimento científico é um conhecimento provisório. É aquela verdade que nós sabemos até hoje. Porque amanhã as coisas podem mudar. Mas a única verdade que não muda. O único livro que não pode ser corrigido. Pode ser traduzido. As traduções podem ser revisadas, mas a informação inicial nunca será corrigida. É este livro que nós temos aqui. Então vale a pena lê-lo e confiar em toda a informação que ela nos traz, porque ela é a revelação do nosso Criador. Então Paulo escreveu, orientado por Deus, a essa igreja que estava em Roma. Dizem os franceses, la répétition c'est la mère de la science. A repetição é a mãe da ciência. Nós só temos ciência quando repetimos as experiências, repetimos, até chegar à conclusão que aqui temos uma lei científica. E um bom professor, como os irmãos têm muitos bons professores aqui, em Moçambique, em Nampula, pastores, o Dr. Charles, todos os anos aqui a seminários, vamos repetindo. É o mesmo livro. Mas vamos, cada vez mais que repetimos, parece que a nossa mente fica mais esclarecida. Aquela dúvida de hoje, de ontem, hoje já é uma certeza. Aquela hesitação sobre alguma doutrina de ontem, hoje o próprio Espírito Santo abre mais um pouco a nossa mente. E nós entendemos um pouco mais. E tudo isso para que nós glorifiquemos a Deus. Vejam, os irmãos, que tudo que Deus criou foi criado para um objetivo final. A sua glória. A ideia, o propósito de Deus é que quando eu contemplo a beleza humana, quando eu contemplo a beleza do universo, quando eu admiro tudo aquilo que existe, a formação das células, o aparecimento da vida, e eu possa agradecer ao Criador. Não à mãe natureza, mas ao Pai das luzes que criou a natureza. Esse é o propósito. Então toda a informação bíblica, todo o ensino bíblico deve conduzir-nos a glorificar a Deus. Se eu entendi um pouco mais a Bíblia, se eu compreendo um pouco mais hoje aquilo que Deus fez, então a minha reação deve ser gratidão completa a Deus. Louvor a esse Criador que se revelou a mim.
Porque se ele ficasse escondido, eu nunca o conheceria. Nós nunca conhecemos alguém, de facto, se essa pessoa não conversar conosco. Falar um pouco da sua vida, da sua família, da sua experiência. E quanto mais conversamos com essa pessoa, mais vamos conhecê-la. E podemos dizer, eu conheço aquela pessoa. Por quê? Porque eu conheço a sua vida, a sua infância, a sua família, a sua experiência. E como é que eu sei de tudo isso? Porque aquela pessoa abriu-se a mim e revelou um pouco de si. E é exatamente o que Deus faz. Ele tem a sua revelação natural, que é a natureza, mas tem a sua revelação especial, que é esta Bíblia aqui. E através da Bíblia, ele explica o seu plano de salvação. E nós somos fruto. Nós somos fruto dessa obra que nunca falha da salvação do nosso Deus. E Paulo queria partilhar essa informação com os irmãos que estavam em Roma. De uma forma mais rápida e mais resumida, ele escreve, e a nossa Bíblia está dividida em 16 capítulos. Claro que Paulo não escreveu versículos nem capítulos. Isso foi uma ajuda para nós. Era uma carta só. Nos 2 primeiros capítulos, no primeiro capítulo, ele mostra por que não tinha vergonha de evangelizar ou de pregar o Evangelho. Por que Paulo se orgulhava disso? Por que essa mensagem enchia o seu peito? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas a pergunta é, por que o homem precisa de ser salvo? Então, nos primeiros 2 capítulos, Paulo vai descrever o estado humano, o estado do ser humano como pecador. Capítulo 1, do mundo gentio, terrível. Quem não tem Deus chega mesmo ao ponto, muitas vezes, de viver como um animal. Paulo diz que essa é a situação humana. Mas lá está o moralista, o religioso, que pode dizer assim, mas eu sou religioso, eu tenho uma educação moral, eu não sou como aquelas pessoas que Paulo descreveu no capítulo 1. Então Paulo escreve capítulo 2 de Romanos, para mostrar que tanto o ímpio que não conhece a Deus, como o religioso que tenta procurar Deus, estão na mesma linha. Capítulo 3, então, ele mostra que há um denominador comum entre religiosos e ateus e pagãos e toda e qualquer outra coisa. Todos estão debaixo da ira de Deus. E mostra que o denominador é comum. É como, uso muito a ilustração, como 3 alunos que estão para entrar na faculdade. Então, a nota para se entrar na faculdade é 10. A nota mínima. Quem não tem 10 não pode entrar na faculdade. Só que os 3 alunos, quando terminaram o 12º, um terminou com nota 3. E o outro terminou com nota 7. E o outro terminou com nota 9. E aquele que terminou com a nota 9, olha para o que terminou com a nota 6 e diz assim, eu tive uma nota melhor que a tua. E a que terminou com 6 ou 7, olha para a que teve 3 e diz assim, eu pelo menos consegui um 7, tu tens 3. Mas a pergunta é, quem vai entrar na faculdade dos 3? Ninguém. Tenha uma nota, tenha 3, tenha 7, o mínimo é 10. Então Paulo no fundo está a dizer, não importa se tu és religioso, pagão, etc. Todos avaliados por Deus estão reprovados. Agora, qual é a solução para entrarmos na faculdade? Tem que ser um favor. Não por mérito das notas, porque por base nas notas ninguém entra na faculdade, porque ninguém atingiu a nota 10. Então no capítulo 3 ele mostra que é Deus que salva e por meio da graça, através da obra do seu Filho. Seja aquele que tem 1 ponto, aquele que tem 3 com um pouco de moralidade, aquele que foi bem educado na família, se comporta melhor do que os outros. Ninguém tem uma relação com Deus a não ser por graça, através da obra que Cristo realizou. Então todos só têm uma comunhão com Deus, não através das obras, mas pela lei. Ou através não pelas obras da lei, mas através da fé no Senhor Jesus Cristo. E para provar essa sua argumentação, ninguém melhor do que o grande pai Abraão. Então ele vai usar no capítulo 4 o exemplo de Abraão para dizer como é que Abraão foi justificado. Será que foi justificado por meio das obras ou pela fé? E ele apresenta que foi pela fé. Então ali deixa claro. E aqui no capítulo 5, ele está então a mostrar os resultados da justificação. E ele aqui faz algumas afirmações que podem criar dúvidas nas pessoas. Podem entender mal a doutrina da graça de Deus. Parece que Deus, favorecendo esses alunos a entrar sem a nota 10, parece que está a cometer um erro, já que ele é um Deus justo e tem que agir com justiça.
Então Paulo vai esclarecer, como um bom professor, um bom ensinador, ele já pressupõe as ideias erradas das pessoas e ele vai esclarecer que o facto de termos sido aceitos por Deus pela graça não significa que temos que viver no pecado. E também o facto de que não é a lei que nos aproxima de Deus, não significa isso que a lei permite-nos, ou a falta da lei permite-nos fazer tudo. Então, nos capítulos 6 e 7, ele vai tratar desse assunto. E no capítulo 8, ele então volta a enfatizar o tema que já começou aqui. Quais são as consequências de um homem ou de uma mulher justificados? O que acontece de fato na vida dessas pessoas quando experimentam a justificação? E ele vai continuar isso até o final do capítulo 8, com um hino triunfal da certeza da salvação, maravilhoso. Mas de uma forma estranha. Ele que termina o capítulo 8 com glória, com louvor. Chegamos no capítulo 9, ele diz assim: tenho uma grande tristeza no meu coração. Eu digo: que, Paulo? Tu estavas tão alegre, agora tristeza? Como é que é essa dupla personalidade? Então Paulo vai explicar que ele sofre pelos seus compatriotas judeus, que têm as promessas, têm a lei de Deus, as profecias vieram deles, eles têm a promessa, mas eles estão a rejeitar a solução que Deus trouxe por causa da sua justiça pessoal. Então, os capítulos 9, 10 e 11, ele vai tratar o lugar dos judeus, dos gentios e como Deus resolveu o problema de ambos. Terminando o capítulo 11, ele não termina o livro. Parece que termina, mas não termina. Porque lá o capítulo 11, ele louva a Deus. Um bom crente, um bom pregador, sempre que prega as grandes doutrinas da graça e da salvação, tem que terminar em adoração. Não há forma de estudar a Bíblia academicamente só. Ela deve levar-nos à adoração. E Paulo faz isso. Termina o capítulo 11, ele adora. Quem pode entender? Eu acabei de escrever coisas, mas nem a minha mente chega lá. Quem é esse Deus? Então, para ele são todas as coisas. Glórias a esse grande Deus. Amém. Amém. Parece que ele terminou a carta, mas não terminou. Capítulo 12, então, ele vai fazer as aplicações dessa verdade. Se Deus fez tudo isso por nós, como é que deve ser a nossa vida? Então Paulo aconselha, rogo-vos, ele pede, suplica aos crentes, por favor, deixem-se transformar, que a vossa mente seja transformada, para que vocês percebam qual é a vontade de Deus. E depois, nesse mesmo capítulo 12, ele vai falar sobre a vida da igreja, como é que aqueles salvos devem viver, como é que devem exercer os seus dons, apoiando-se mutuamente. É isso que ele vai tratar no capítulo 12. No capítulo 13 de Romanos, ele então vai dizer qual é a relação do crente salvo com as autoridades, os governantes de Nampula, de Moçambique. Como é que o crente responde diante dos políticos que foram colocados ali como ministros de Deus? Então Paulo dá instruções ali no capítulo 13. Isso já não funciona? Ok. Então, no capítulo 14, ele continua a falar do relacionamento dos crentes. O amor deve ser a lei dominante no meio dos filhos de Deus. Aqueles irmãos que são mais novos na fé devem ser apoiados pelos irmãos mais experientes. Nem todos temos o mesmo nível de compreensão. Há bebês na fé, há adolescentes na fé, há adultos na fé. Então os mais experientes devem ajudar os outros. O amor deve ser o padrão do convívio entre os crentes. Chega no capítulo 15, ele agora mostra aos romanos quais são os seus planos. Por que Paulo escreve aos romanos? Porque ele quer chegar lá antes de chegar até a Europa. Ele queria chegar até a Portugal. Paulo tinha esse plano. Não é? É claro que a palavra Portugal não está na Bíblia. Mas está a palavra Espanha. Porque Portugal e Espanha eram uma só península. A Península Ibérica, a Espanha. Vejam a visão de Paulo. Do Oriente, mas ele queria pregar a Cristo até a zona mais ocidental da Europa. Não é? Ele tinha esse plano, disse então, quero visitar-vos, ó romanos, para que a partir de vocês eu seja enviado também para a Europa, sobretudo para a Espanha. E no capítulo 16 ele encerra essa carta mencionando as pessoas que tinham influência na sua vida. Ah, que humildade! É o grande apóstolo Paulo, mas ele reconhece que muitas outras pessoas influenciaram a sua experiência com Cristo. Então ele vai citando alguns nomes, saudando e mencionando algumas pessoas que eram importantes na vida de Paulo, como todos nós devemos fazer. Há sempre alguém que Deus usou
para que nós pudéssemos conhecer a Cristo. Há sempre alguém que Deus usa, que nos fala da Bíblia, que nos ensina a Bíblia, que conversa conosco, que nos aconselha, para que nós conheçamos melhor a Cristo. E é bom nós reconhecermos isso. Agradecer a Deus pela vida desses homens e dessas mulheres que Deus tem enviado para nos ajudarem a crescer. Se Deus não colocasse na minha vida muitos homens e muitas mulheres, eu não seria o que sou hoje. E louvo a Deus porque Ele é tão bom. Ele é que realiza a maior obra. Mas Ele levanta pessoas ao nosso lado que nos vão ajudando a conhecer melhor a Cristo. E Paulo tinha que reconhecer esses romanos. Agora, voltando aqui no nosso capítulo 5, ele está a falar dos resultados da justificação. O homem justificado é um homem declarado justo. Lembre-se, irmãos, a justificação é um conceito legal, forense. Tem a ver com a lei. E por quê? Por que Paulo usa, sempre que fala da salvação, usa a expressão jurídica, justificação ou justo? Porque o pecado também é uma transgressão da lei de Deus. O pecado é uma violação de algo que Deus estabeleceu. Então, de certa forma, é uma ilegalidade. E Paulo, escrevendo a Roma, aos romanos, irmãos que estavam no centro da capital do mundo daquele tempo, e Roma foi conhecida como a sociedade que mais justiça, mais leis da justiça elaborou ao longo de toda a história. Roma foi, entre as construções, também constituiu uma lei ou uma justiça que até hoje continua a ser padrão. Qualquer estudante da faculdade, hoje, em pleno século XXI, que vá para o curso de Direito, ele é obrigado a estudar a lei romana. Entre as disciplinas, há uma disciplina que é a lei romana, porque essa lei ficou como lei padrão. Então, Paulo, escrevendo para os romanos, ele tinha que usar também essa linguagem legal para explicar melhor o que é que significa a salvação. E rapidamente vamos ver o que é que ele diz sobre a justificação. Agora, os irmãos, acompanhem. Aqui nós vemos que a sociedade humana, segundo a Bíblia, segundo o ensino de Jesus, segundo o ensino dos apóstolos, a sociedade humana está dividida em 2 grupos só. Não há 3, não há 4, não há 5 grupos. Os seres humanos separam muitos grupos. Por exemplo, na Índia, aqui próximo de Moçambique, há ali uma cultura de castas. Então, há várias castas, ou seja, várias categorias de seres humanos. Há indianos que não podem chegar a certos sítios porque pertencem a uma casta inferior. Não se podem casar com as mulheres da outra casta porque pertencem à casta inferior. Na minha terra, em Angola, nós não temos castas, mas também temos zonas diferentes. Há zonas de Angola, pessoas que não se podem casar com da outra província. Por quê? Porque há aquelas províncias e mulheres não são boas. Há aquela província as pessoas não são inteligentes. Então há preconceitos que dividem os países em vários grupos. E nós vemos que o nosso mundo de hoje é dividido também por vários grupos, não é? Basta viajar, basta entrar. Eu vejo isso muito, como Deus me tem dado a oportunidade de entrar, de viajar muito, às vezes entro num avião, não é? E chega ali, entramos no avião, está ali a hóspede a receber-nos, e nós vamos, logo aos primeiros bancos, é uma zona extraordinária. Com sofás, com mesas, tudo. Só que diz assim, quando olham para o nosso bilhete, diz assim, thank you. Ali aponta à esquerda. Porque o bilhete é econômico, não é? Ou seja, os que ficam aqui pertencem a outra categoria. O senhor tem que ir lá ao fundo, depois veja lá o seu banco. E eu às vezes brinco, muitas vezes entro num avião, chego lá, boa tarde, tá? Cheguei. Aqui? De propósito, né? E a senhora, não, vou lá ao fundo. Categorias. Econômico é ali, first class é aqui, a second é aqui, mas ali é econômico no fundo. A sociedade divide a humanidade em muitos grupos, mas a Bíblia diz que só há um grupo, só há 2 grupos. E esses grupos foram definidos aqui. Não há terceiro. E não há como estar num e estar no outro ao mesmo tempo. Não. Ou se está num lado, ou se está no outro. E Paulo vai deixar isso muito claro aqui. Rapidamente ele diz assim, vejam o que ele diz. Portanto,
Ele está a concluir aquilo que já vinha dizendo sobre a justificação no capítulo 4 e o exemplo de Abraão. Ele diz, justificados, pois, mediante a fé. Reparem que a justificação chega sempre mediante a fé, mediante o canudo, para usarmos aqui a ilustração do nosso irmão Charles. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa primeira afirmação aqui é determinante para a nossa compreensão. Paulo está a dizer, aquele que foi justificado, a primeira consequência da justificação é a paz com Deus. Sublinhe isso, não é a paz de Deus, é paz com Deus. Porque a paz de Deus só se vive depois de se ter a paz com Deus. Aqui é um problema de relacionamento. Ninguém pode viver a paz de Deus se não tiver paz com Deus. Isso pressupõe que a relação anterior não era de paz com Deus. Então Paulo está a dizer, aquele que foi justificado, ele tem paz com Deus. E essa paz não foi conquistada pelo esforço humano, foi estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo, aquele que veio fazer a reconciliação entre Deus e o homem. Por intermédio de quem nós obtivemos igualmente acesso a essa fé. E esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo diz assim, nós recebemos essa paz por intermédio de Jesus Cristo. E é através dele que nós temos acesso a Deus. A palavra aqui, acesso, podia ser transcrito ou traduzido por apresentação. É como se diz em inglês, não é? To introduce. Não é? Eu vou apresentar-te a alguém. Então chega assim, olha, esse aqui é João, esse aqui é meu primo, e as pessoas se conhecem. Então o que Paulo está a dizer aqui, que esse acesso foi uma forma de apresentação. Porque nós, por natureza, éramos estranhos de certa forma. Então nós fomos apresentados a Deus com base na fé e pela graça que Jesus Cristo realizou. E isso aqui, tendo a esperança da glória de Deus. Ou seja, Paulo vai saltar da justificação para a glorificação logo. Porque para Paulo, tudo está ligado. Deus não começa uma justificação que não termine na glorificação. Então Paulo está a dizer que a razão do nosso orgulho, da nossa glória, de certa forma, é a esperança da glória de Deus. E não somente isso. Ele diz também, essa vida do justificado, apesar dele viver na paz com Deus, não é uma vida isenta de problemas. Há lutas aqui. Lutero dizia que o crente aqui no mundo é um crente militante. A igreja aqui no mundo é uma igreja militante. Há nossos irmãos que estão a ser mortos neste momento. Eu vi há pouco tempo uma reportagem num país de África. Um grupo rebelde chegou, cercou uma igreja, fechou as portas, regou gasolina e incendiou fogo. Homens e mulheres morreram ali sufocados. Crentes em Jesus Cristo, que só promovem a paz, o amor e a boa cidadania. Mas há um coração humano que vai e mata aquelas pessoas. Por quê? Porque a vida cristã não é isenção de guerras aqui no mundo. É paz com Deus. Mas essa paz com Deus não nos livra das dificuldades. A prova disso é que o homem que veio ao mundo para apresentar Jesus Cristo, João Batista, como é que ele terminou a sua vida? Com a cabeça num prato, aos 30 e poucos anos. O Salvador que veio para dar a sua vida à humanidade, com quantos anos ele terminou a vida aqui? Perto de 30 e poucos anos de vida. Eles perderam? Foram derrotados? Não. Conseguiram cumprir a sua missão. João apresentou o Messias ao mundo. E ele podia morrer à vontade. O Senhor Jesus Cristo realizou a obra. Jovem ainda, foi pendurado naquela cruz. Amados, isso nos devia fazer pensar um pouco sobre a nossa resposta a Cristo. Eu vou fazer 58 anos. Dentro de 2 meses. João Batista viveu apenas 30 ou 32, por aí. O Senhor Jesus Cristo viveu quase 32 ou 33 anos. Eu tenho mais 20 e tal anos do que eles viveram. A pergunta que cada um deve fazer: o que é que eu faço com a minha vida a cada dia a mais que Deus me dá? Eles cumpriram sua missão. Será que nós estamos a cumprir a nossa missão?
Então as tribulações que nós experimentamos aqui, para Paulo é motivo de glória. Eles que nos gloriamos na tribulação. Não é porque nós tenhamos gosto na dor. Não porque nós sejamos masoquistas, não é isso. Mas porque a tribulação produz algo melhor. Ele diz, não é? A tribulação produz a perseverança a experiência e a experiência a esperança. Ou seja, a tribulação vem, mas o resultado dessa dor, o resultado desse sofrimento é a esperança que nós temos em Deus. Porque mesmo que os homens nos matem aqui, quem tem Cristo, quem foi justificado, ele será na mesma glorificado. Porque Deus não desiste dele. Paulo continua a sua argumentação. Diz assim, ora, a esperança não confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. As bênçãos da salvação, as bênçãos da justificação, não são só o perdão dos pecados, não é só a paz que nós temos com Deus, mas também nós recebemos o dom do próprio Espírito Santo. E é através do ministério do Espírito Santo que nós entendemos o plano da salvação de Deus. Porque diz o texto que é através da obra do Espírito Santo que nós recebemos o amor de Deus. Ele chega até nós. Aquele amor demonstrado na cruz chega até os nossos corações através da obra do Espírito Santo. Então vemos a missão do Pai, a missão do Filho e a missão do Espírito Santo. Isso muda tudo em nossa vida. Porque Cristo, quando nós éramos ímpios, fracos, ele morreu a seu tempo. Os irmãos vejam aqui, do versículo 6 até o versículo 11, vejam ali, Paulo menciona quatro coisas que nós éramos antes de Cristo. Ou seja, antes da nossa justificação, Paulo descreve, vejam lá comigo, versículo 6, ele diz que nós éramos fracos. A palavra aqui é daquele débil, que não tem força própria para fazer qualquer coisa. E junta a isso que nós éramos ímpios. O contrário do piedoso, do crente. Nós éramos ímpios. Portanto, fracos, versículo 6. Ímpios ainda no versículo 6. Pecadores. É claro que o crente salvo ainda é pecador, mas já é um pecador justificado. Mas antes da justificação, éramos pecadores insistentes. E pior do que isso, sem Cristo, todo ser humano é um inimigo de Deus. Porque desde Adão entrou uma inimizade entre o Criador e a sua criatura. Então no versículo 10, portanto, versículo 6 éramos fracos, ímpios, versículo 8 éramos pecadores, versículo 10 éramos inimigos de Deus. Então Paulo diz isso, que todos nós estávamos nessa posição, mas Cristo veio e Deus realizou essa obra a ímpios, a fracos, a pecadores e a inimigos. E ele fez isso provando o seu amor. Versículo 8. Mas Deus... gosto sempre desse mas. Paulo apresenta um quadro negativo sobre a nossa vida, sobre o nosso passado. É assim, o ser humano é isso, vocês eram isso. Mas depois diz assim, mas agora... Aleluia! Amém. Mas Deus, ele está a mostrar o contraste. Prova o seu amor para conosco, pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo está a dizer, então, quando nós éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Agora imaginem o que Deus não fará a nós que agora vivemos na vida do seu Filho. Se nós, como fracos, pecadores, ímpios, inimigos de Deus, Deus amou-nos enviando o seu Filho, o que acham que como é que ele vai lidar conosco agora que somos seus filhos? É claro que só podemos nos gloriar em Deus. Então Paulo diz que nós nos gloriamos na esperança, nós nos gloriamos nas tribulações, mas também vai dizer no versículo 11, nós nos gloriamos em Deus. E de uma forma curiosa, Paulo vai dizer pela primeira vez, ao longo da carta, por que nós somos o que somos. Ele descreveu que o ser humano é terrivelmente pecador, é ímpio, vive em inimizade com Deus. E alguém pode perguntar a Paulo, Paulo, mas por que o ser humano é assim? O que aconteceu com ele? Por que eu sou um homem complicado? Às vezes sou complicado com os meus filhos, sou complicado com a minha esposa, sou complicado com o meu patrão, sou complicado com o meu professor, com os meus... Por que eu sou aquilo que sou? Paulo vai dizer, pois há uma causa. Há uma causa inicial bem grande. Então ele começa pela primeira vez a dizer como é que o pecado entrou no mundo.
Como é que nós nos tornamos pecadores ou viemos a ser pecadores? O que aconteceu lá no início? E Paulo rapidamente vai explicar. Mais uma vez começa, portanto, e aqui começa a esclarecer que para Deus não existem várias classes. Não há lugar para VIP, very important people. Não é para first class, para second class, para third class. Não existe isso. Ou estamos com um líder, ou estamos com outro. Ou estamos com alguém que nos representa como cabeça, e todo ser humano estava sujeito a um representante universal, que é Adão, ou se está em Cristo. Não é possível estar no meio. Amados estudantes, essa ideia de neutralidade da fé não existe. Lá na Europa, no mundo ocidental, é muito isso. Nós conversamos com certas pessoas e eles dizem assim, eu sou ateu. Eu não acredito em Deus. Não existe, eu sou ateu. Há outros que não assumem isso. Dizem, eu sou agnóstico. Não sou crente, não sou ateu, mas sou agnóstico. Ou seja, estou numa posição neutra. Vou me informando aos poucos. Eu sou um homem racional, que gosto de fazer perguntas. Se alguém me provar um dia a existência de Deus, eu vou lá. Então não estou nem de um lado nem para o outro, sou um cidadão mais equilibrado. Isso não existe. Ou se está em Adão, ou se está com Cristo. Ou se é ímpio, ou pio, ou crente. Ou é inimigo de Deus, ou filho adotado de Deus. Não há meio termo aqui. E Paulo vai deixar isso claramente. E nesses 7 minutos que me faltam, vamos então discorrer para ver o que ele diz. Vejam lá o texto, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Paulo diz, olha, um homem foi responsável. O primeiro ser, o único ser que Deus criou diretamente. Não é o primeiro casal, não. O primeiro ser que foi criado diretamente foi Adão. E quando Deus criou Adão, já estava a pensar na humanidade. Então, todos que vieram a existir, vieram através daquele homem. Incluindo a sua esposa. Deus não criou Adão e Eva de uma vez só. Ou como disse, haja isso e aconteceu. Não, ele criou um ser humano só. Do barro. E soprou nele. Mas ele precisava de uma adjutora. Até para multiplicarem o mundo. Aí eu cheguei aqui na Nampula, cheguei em Moçambique, há muitas crianças. Muitas. Eu disse, louvado seja o Senhor. É a ordem do Senhor, multiplicai-vos. Só que temos que criar filhos, não apenas prepará-los para a faculdade, para tirarem um bom curso, terem um bom salário. Não, os pais crentes devem ter filhos e prepará-los para amar o Senhor. Eles podem ser tudo aquilo, mas se não amarem a Jesus Cristo, eles podem ter a faculdade, pós-doutoramento, mas vão parar no inferno. Então os crentes têm que reproduzir, e muito bem, que Deus abençoe as famílias, mas temos que orientar esses filhos. Paulo está a dizer aqui, por meio deste homem entrou o pecado. Ele criou esse homem, e a partir de Adão é que ele cria a esposa. E ele o cria com uma engenharia genética nunca vista. O homem só agora está a descobrir o que é a clonagem. Mas Deus, o grande sábio, já tinha realizado a primeira operação, a primeira cirurgia de multiplicação. Abriu o lado do homem, tirou as costelas, pegou naquelas células estaminais, células tronco, e ele criou uma outra vida. E deu a Adão. E a partir dali a reprodução. Mas o que Paulo está a mencionar aqui, é que este homem, embora criado perfeito, ele falhou. E como é a primeira criação de Deus, ele é o representante de toda a humanidade. Então, todos os seres humanos que nascem têm um pai federal, que é Adão. Então, essa é a primeira abordagem que ele deixa aqui. E ao pecar, ao transgredir a lei de Deus, ele tinha que sofrer as consequências. Portanto, tinha que morrer. E essa morte é como se fosse uma doença transmissível. Infecciosa e transmissível. A mãe está grávida, tem essa doença, o filho nasce com ele. A ideia aqui é que o pecado de Adão, aquele pecado original, ela vai influenciar toda a descendência de Adão. Todo ser humano que nasceu na terra vem também com essa marca. Então é preciso fazermos a diferença aqui.
Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Essa diferença é fundamental. A pessoa não começa a ser pecador só quando peca, mas ele já nasce pecador. E por ter essa natureza, é por isso que ele peca. Até aquele bebê de 2, 3, 4 anos, ou de 1 mês, que ainda não sabe nada, já nasce com uma marca de Adão ali. Ele já nasce como filho de Adão. É isso que Paulo quer deixar aqui. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Paulo está a dizer, olha, ele vai explicar isso. A lei que nós conhecemos veio com Moisés. Só para vocês verem que a pessoa não se torna pecadora quando transgride a lei. Não! Ele transgride a lei porque já é pecador. Mesmo não tendo a lei, ele já é pecador. E a pergunta é, como é que isso é possível? Então, o pecado não é transgredir a lei de Deus? Não é violar o mandamento de Deus? É. Então, como é que alguém pode ser pecador antes mesmo de violar essa lei? Vamos imaginar um bebê. E há pais que passam pelo drama. A senhora está grávida, chegam 9 meses ou 8 meses, vai ao hospital, alguma coisa corre mal. E o bebê morre. Essa é uma dor. Essa é uma dificuldade do ministério pastoral. Como aconselhar um casal que acabou de perder um filho? Nós não temos palavras. Aliás, não convém muitas palavras nessa altura. É chegar lá e dizer, estamos aqui convosco. Porque a dor de perder um filho é alguma coisa contra a natura. A lei humana diz que os filhos devem cuidar dos pais, devem enterrar os pais. Essa é a lei normal. O pai envelhece, a mãe envelhece e os mais novos enterram. Mas quando acontece o contrário, que os pais têm que enterrar os filhos, é uma dor insuportável. Mas sabem, Deus, mesmo assim, enviou o seu filho. E ele viu o seu filho agonizar naquela cruz. E Paulo diz, e ele não o tirou de lá. Enquanto o filho estava sofrendo naquela cruz, o pai não estava indiferente, não. Porque qualquer pai sofre. Mas ele não o livrou de lá. Sabem por quê? Por causa de mim. Por causa de si. E a pergunta é, então aqueles bebês que nunca falaram, nunca viram a luz do dia, como é que eles morrem? Porque o pecado é transgressão da lei. E quem transgride a lei vai morrer. Como é que um bebê que nunca soube que existe uma lei, nem sequer viu os pais, morre? E a Bíblia diz, ele é tão pecador como os outros. Porque a morte já reinou. Então isso prova que nós não nos tornamos pecadores por pecar. Mas nós pecamos porque já nascemos com essa natureza. E aquelas crianças também já morreram com a natureza adâmica. Porque é em Adão que nós todos estamos representados. Rapidamente os irmãos acompanhem. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Vejam lá, antes de Moisés receber a lei. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão da lei. E aqui podemos incluir as crianças. E todos aqueles povos que não souberam da lei de Moisés. E esse Adão prefigurava aquele que havia de vir. Ou seja, o outro Adão. Todavia, não é assim o dom gratuito da ofensa. Não é assim a ofensa como o dom. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo. Paulo está a dizer, há uma comparação. Ou se está em Adão, ou se está em Cristo. Adão criado perfeito por Deus, mas ele pecou, falhou. E Deus preparou e levantou um segundo Adão. Só que os papéis dos dois não são os mesmos. É claro que a graça foi trazida por um, como o pecado também foi trazido por um. Mas, quando fazemos a comparação, não podemos colocar as coisas de forma equitativas. Não. Porque Adão foi criado perfeito, mas ainda havia a possibilidade dele falhar. E ele falhou. E Paulo está a dizer, mas aqueles que estão no cabeça, Cristo, nesse segundo Adão, estão num estado superior. Porque o pai federal deles, a cabeça federal dele, é justo completamente e nunca vai falhar. Então todos que estão ligados à cabeça de Jesus Cristo têm uma vantagem em relação àqueles que tinham o pai federal, Adão.
Ah, louvado seja o Senhor. Amados, é isso. Às vezes nós pensamos, bom, salvação significa voltar ao estado anterior da queda. Ou seja, a pessoa é salva, então volta ao mesmo estado que Adão tinha antes do capítulo 3 de Gênesis. Não é isso. Ser salvo é muito mais do que isso. Porque o representante Adão não se compara com o representante Cristo. São as duas cabeças, mas as bênçãos recebidas em Cristo são incomparavelmente superiores. E Paulo então vai terminar assim. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Paulo está a dizer, olha, não é a mesma coisa. Porque Adão pecou e espiritualmente morreu. E todos os descendentes de Adão nascem com a natureza pecaminosa, por isso é que estão mortos espiritualmente por causa de um só pecado, do seu pai federal. Mas em Cristo não é isso. Porque Cristo não só resolveu o problema de Adão, mas também morreu pelos nossos pecados. Irmãos, pensem nisso. Adão falhou uma só ofensa. Mas quando Jesus morreu na cruz, sabem, ele estava a morrer em nome de quem? De uma só pessoa? Não. 2? 5 mil? 1 milhão? Não! Ele morreu pelos redimidos dos Estados Unidos da América, do Canadá, do Brasil, do Japão, da Coreia, da Holanda, da Bélgica, da China, da Índia, da África do Sul. E até morreu pelos redimidos de Angola também. Até os angolanos estavam lá, louvado seja o Senhor. E Cristo carregou todos os pecados desses que um dia viriam a crer nele. Portanto, Paulo está a dizer, há semelhanças, porque os dois são representantes. Há um que levou a humanidade à ruína, mas há outro que veio carregar a humanidade das cinzas para o levar a um estado de glorificação. E um falhou com uma só ofensa, mas esse aqui suportou na cruz o peso de todos os pecados, de todos os crimes, de todas as misérias que cada um de nós comete. Então Paulo está a dizer, quem está na nova cabeça, no novo líder federal, tem uma vida superior, por isso tem que se gloriar. E não por alguma coisa que conseguisse conquistar, mas porque aquele que morreu por ele é incomparavelmente superior ao primeiro Adão. Ah, louvado seja o Senhor. Então Paulo termina dizendo, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo está a dizer, bom, então, se o pecado reinou, dominou todas as pessoas, e Jesus veio e realizou a sua obra, qual é a diferença entre as duas? Paulo está a dizer, olha, o pecado dominou a humanidade e reinou, dominou todo o ser humano, consciente ou inconscientemente. Mas Cristo veio e trouxe a graça. E onde o pecado reinou, superabundou a graça. Por isso é que não há comparação possível. A fim de que como o pecado reinou na morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo está a dizer, então, se até Moisés não havia uma lei escrita da parte de Deus, tirando aquela transgressão, aquela proibição para Adão não comer o fruto, e as pessoas morreram antes de Moisés, morreram por quê? Porque já nasceram com a natureza humana. E a pergunta que se coloca é, então por que Deus deu a lei? Qual é o papel da lei? É para salvar as pessoas? E Paulo vai dizer, não. A lei foi dada para mostrar ainda a profundidade do pecado, para tornar o pecado consciente e as pessoas terem consciência de que estão a transgredir a vontade de Deus. A lei é uma espécie de raio-x. A pessoa está contaminada, vamos imaginar, tem tuberculose,
ou uma doença qualquer, mas não sabe. Às vezes sente um bocadinho de irritação, mas não sabe o que é que se passa. Essa pessoa já está doente. Está doente ou não está? Mas essa pessoa não sabe. Os que estão no hospital sabem que estão doentes, mas essa pessoa não sabe que está doente. Mas aquela irritação continua. E a esposa, como sempre as mulheres fazem, com inteligência diz assim: oh homem, tu tens que ver o médico. Não gosto nada dessa tosse. E a gente vai lá, faz um raio-x. E quando a chapa sai, os pulmões estão todos estragados, contaminados. O que aconteceu ali? Nós ficamos doentes a partir da chapa que tiramos ou já estávamos doentes? E qual foi a função da chapa? Foi dar-nos a consciência, mostrar o quão maus nós estávamos por dentro. Como é que a nossa saúde estava pior do que nós pensávamos. E a lei tem esse objetivo. É para que o pecado se tornasse claro e para que nós percebêssemos a gravidade dele. Irmãos, termino para dizer o seguinte: nós não entenderemos a graça de Deus se não compreendermos a gravidade do pecado. Só quando percebemos o que a Bíblia diz sobre o pecado e qual é o estado de um homem ou uma mulher sem Cristo, só quando percebemos isso é que nos vamos correr a Deus. E esse homem, quando tem a chapa, vê como é que estão os pulmões, amanhã já marca consulta com o médico, porque ele ficou assustado. Leve-me já para o hospital, eu não quero morrer. Então a chapa, ou o raio-x, ou ataque, avolumou, adensou, esclareceu, exibiu o mal que já estava escondido. Mas esse mal já existia. E a solução para que nós procurássemos um médico. E o grande médico, o médico de todos os médicos, é Jesus Cristo. Então tudo aquilo que aconteceu, Paulo diz, é para nos conduzir até ao grande mestre, ao grande Senhor. Por isso é que ele diz que a lei serviu de aio, de pai da gogós, um mestre que nos vai empurrando para a solução. E só Jesus tem a nota 10 para entrarmos na faculdade. E só em Cristo nós podemos entrar em relacionamento com Deus. Justificados, pois, por Deus, por Jesus, ou pela fé, temos paz com Deus. Amados, termino com essas perguntas. O irmão é um homem de fé? A irmã é uma filha de Deus, com fé? Tem paz com Deus? Ainda tem medo do inferno? Assusta-se com os curandeiros moçambicanos? Quando há um problema na família, uma doença na família, fica tão apavorado porque os demônios estão lá? Ou descansa na paz de Deus? Quando Satanás o acusa porque alguma coisa não funcionou bem na sua vida, fica assustado e pensa em perder a salvação? Ou sentes uma tranquilidade porque Cristo conquistou tudo? Que essa seja a nossa esperança. Que Deus ricamente nos abençoe. Que faça de nós homens e mulheres de fé, caminhando rumo à glorificação, confiantes na obra que Cristo realizou na cruz, para a sua honra e para a sua glória. Pai, obrigado pela tua palavra. Oh, aplica nos nossos corações. Dá-nos essa esperança que só se encontra em Cristo Jesus, para que as nossas vidas sejam vidas frutíferas, vidas de serviço, vidas de louvor e vidas de gratidão. E tudo isso fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém.